Olá, professora Adriana Malheiros, do canal Ensinando Odontologia, e hoje o nosso bate-papo é sobre o diastema. Diastema em grego significa intervalo. Então, diastema dental é o intervalo, o espaço entre os dentes. Na dentição decídua é normal ocorrer diastema, isso é até fisiológico. Por quê? Essa dentição decídua, ela será substituída por uma dentição permanente. O indivíduo está em fase de crescimento, de ampliação dos arcos e os dentes permanentes são dentes de tamanhos maiores. Então é preciso que exista espaço suficiente para que esses dentes possam se organizar no ar. Contudo, passada essa fase de dentição decídua e entrada na fase de dentição permanente, a permanência desse diastema pode causar uma série de transtornos. O diastema pode causar transtornos estéticos, principalmente quando ele está localizado entre os incisivos centrais superiores e, portanto, muito mais visível na linha do sorriso. Várias pesquisas comprovam isso. Nós também fizemos, alguns anos atrás, uma pesquisa que envolvia avaliação estética e o diastema foi tido como um dos elementos que mais interferem nessa percepção de beleza pelas outras pessoas, seja pelos dentistas ou mesmo por pessoas leigas. Além dessa questão estética, que é algo muito pessoal, existem pessoas que têm o diastema e gostam de ter esse diastema, acham que isso é uma marca registrada, sem problema nenhum. A percepção estética varia muito de uma pessoa para outra. Mas além dessa questão estética, que pode ou não existir, nós temos ele associado à impactação alimentar, principalmente quando esse diastema é na região dos molares, né? Onde a mastigação é mais efetiva, então esses espaços termina deixando passar muito mais alimentos e isso às vezes traumatiza, machuca, além do incômodo de acúmulo, né, de alimento, que também pode facilitar o acúmulo da placa. Alterações fonéticas também podem acontecer, principalmente quando esses diastemas estão em regiões anteriores. Então, por existir um espaço, e se esse espaço é grande, muitas vezes a fonética, a fala sai um pouco mais chiada, né? Pela passagem de ar ali naquele espaço. Quando a gente tem um diastema pequeno, você pode solucionar o problema fazendo restaurações de resina composta diretamente nos dentes envolvidos. Claro que sempre um mock-up antes, uma simulação de como ficaria é importante até para o paciente se perceber, porque será uma grande mudança. Então, bota os incrementos de resina, preenche ali aquele espaço, é de extrema importância dar um acabamento, passar a broca, ele tem que vir zerado ali na cervical e aí depois é que abre para poder os dentes se encontrarem, os dentes fecharem, tá? E aí depois, feito todo o polimento, que é o de praxe quando se trabalha com resina composta. Quando os espaços são maiores, aí nós não vamos conseguir resolver o problema com restaurações, seja direta ou indireta. Então, nós vamos ter que lançar mão de ortodontia para aproximar de forma adequada os dentes e reorganizar o arco, né, dental do paciente. Se forem vários espaços, né, vários diastemas no arco, aí mais indicado ainda lançar mão da ortodontia. Então, cada caso deve ser avaliado. Existem situações que os espaços são tão amplos, né, ou às vezes somente uma movimentação ortodôntica não vai conseguir fechar todos aqueles espaços, que você vai usar tanto a orto quanto a restauração, seja direta, seja indireta. Só que mais importante do que o tratamento é fazer um bom diagnóstico para chegar à causa do diastema. Se for um fator genético, ok, vamos fechar os diastemas e tá tudo ok. Mas se for a inserção de um freio, um dente supranumerário ou a condensação do fluxo de ar nasal, então você precisa primeiro resolver esses problemas para depois pensar em fechar o diastema, porque senão a chance de recidiva ela aumenta.
O freio labial é uma etiologia muito relacionada ao diastema entre os incisivos centrais. Então, quanto mais baixa for a inserção desse freio, maior é a chance do diastema estar presente. E também, quanto mais baixa for essa inserção, maior a chance do diastema ser amplo, como a gente pode ver nessa imagem. Então, observem aqui que aqui o freio, ó, a inserção dele está ainda aqui na área de gengiva. Nessa outra imagem, ele já está muito mais aqui próximo da área da papila. E quando ele vem totalmente para a área da papila, vejam que ele é até mais volumoso. Então, vocês observem que esse diastema, ele se torna ainda maior. Então, é importante diagnosticar, porque se o freio labial é a causa do diastema, é preciso fazer a frenectomia, a remoção, a liberação desse freio, para que você possa fazer o tratamento e ter sucesso a longo prazo, né? Não ter o risco do diastema voltar. A presença de dentes supranumerários, alguns erupcionados, outros inclusos, impedem que os dentes próximos a essa região estabeleçam o seu ponto de contato. Então, exames complementares, exames radiográficos, panorâmicas, são importantes para detectar ou não a presença desses dentes. A condensação do fluxo de ar nasal são as situações onde o indivíduo ele tem uma dificuldade de respirar de forma adequada só pelas vias nasais. Então, seria necessário compensar isso com uma respiração bucal, por exemplo. Só que a gente sabe que a respiração bucal ela pode trazer, normalmente traz, uma série de transtornos na remodelação do arco, posicionamento dos dentes. Então, uma boa anamnese do histórico médico do paciente é importante para detectar se a causa daquele diastema não está relacionado a essa dificuldade respiratória do paciente. A hereditariedade é outra causa do diastema. Muitas vezes o pai tem diastema, o tio tem diastema, o filho com diastema também. Então, uma característica, às vezes, marcante dentro da família. Pode acontecer também de uma mistura genética aí, algumas características da mãe, algumas características do pai, base óssea ampla, mas dentes menores. Isso causa vários espaços aí no arco, né? Então, a hereditariedade é um fator que pode estar presente. Se você estiver gostando desse nosso bate-papo, não esquece de curtir e de comentar, que isso é super importante para o canal e para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante. Mas agora vamos para um apanhado geral. Eu li vários artigos sobre o assunto para montar aqui a estrutura desse nosso bate-papo. Então agora vamos para alguns pontos importantes a serem considerados até na nossa tomada de decisão do que fazer dentro da nossa clínica. É improvável que o diastema da linha média feche espontaneamente após a erupção dos incisivos laterais e caninos, se o diastema for maior do que 2 milímetros. O que o autor quis dizer com isso? Esse diastema ele é normal na dentição decídua, ele é normal ainda na dentição mista, né, que é a troca dos decíduos pelos permanentes, mas chega um momento que quando erupcionam laterais e caninos, se o espaço entre os centrais for maior do que 2 milímetros, isso já diz que mesmo com toda a erupção de todos os dentes permanentes, provavelmente uma chance grande desse espaço não fechar. E isso é uma orientação para que o odontopediatra, né, o dentista clínico, ele já possa intervir numa fase ainda de dentição mista para tentar organizar os dentes, ajudar essa organização, né, para fechar esses espaços. Um outro autor já orienta que se após a erupção dos laterais o espaço entre os incisivos
for maior que 1,85 milímetros, então que esse diastema ele vai permanecer na vida adulta e, portanto, seria interessante uma intervenção precoce para evitar a presença do diastema futuramente. Então você aí tira uma base entre um autor e outro, né? E toma a sua decisão clínica do que fazer. Pode ter acontecido da pessoa ter se submetido a uma expansão maxilar efetiva, né? E isso vai resultar em diastema na linha média, por exemplo. Nesse caso, você não tem um diastema verdadeiro, você tem um diastema que surgiu devido à expansão da maxila, né? Então, portanto, é essencial o histórico do paciente para que você faça o diagnóstico correto. E a gente enfatiza novamente que antes de pensar no tratamento, é importante conhecer o histórico médico e odontológico, fazer um bom exame clínico, pedir os exames complementares, isso a partir da descoberta da etiologia daquele diastema, partir para um tratamento de fechamento desses espaços. Eu espero que vocês tenham gostado e nos sigam aqui no canal, nos sigam no Instagram. Nosso Instagram está dedicado a prótese facial removível. Eu tenho várias aulas aí no canal sobre o assunto e seria muito bom ter a companhia de vocês lá também. Até a próxima!